Boa noite, pessoal. Boa noite, irmãos. Então hoje tá chuvoso, né? A gente teve que pedir recurso aqui da caixa de som. Então, agora não. Tem som? Estão conseguindo escutar bem? Pegar o celular. Bom, recados então para a gente do nosso encontro. Primeiro, a gente tem uma lista que é para aqueles que vêm no encontro e também para colocar o número do celular. Quem não está no grupo do WhatsApp, a gente tem um grupo do WhatsApp aqui do Centro de Estudos aqui da Paróquia São José. Então quem deseja participar pode colocar o seu contato aqui também. E lá na mesa também tem um chazinho de melissa com morango, né? Então, trazido pelo Eduardo e pela Ana para nós. Quem veio pela primeira vez, no caso? Quem veio pela primeira vez, né? Está vindo? Bem-vindas. E quem é para levar o nome? Oi? Para levar isso aqui. A Jo ali. É só para quem ver a outra vez aí, a gente vai ter chamado. Certo. Irmãos, então acho que vamos iniciar com uma oração. Acho que a gente pode ficar sentados assim, para não mexer muito no microfone, né? Vamos nos colocar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre nós e juntos queremos assim rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, a Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Também vamos pedir a intercessão dos nossos anjos da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me libera, me ilumina. Amém. Continuamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vamos ter agora um encontro sobre oração cristã e dentro do nosso cronograma serão dois encontros, né? Então hoje é a primeira parte, daqui a 2 semanas a gente vai ter a segunda parte. A primeira parte, então, só para a gente entender como que vai ser a divisão, primeiro a gente vai falar sobre o que é oração, e depois a gente vai falar sobre o Pai Nosso. Então, isso no encontro de hoje. No próximo encontro a gente vai falar então sobre a oração da Ave Maria e também sobre invocação dos santos, que é uma outra prática de oração nossa católica. Então tá, vamos lá. Começando, só para esclarecer, a gente tem como base o catecismo, né, o nosso último catecismo, esse daqui que vem do papado do João Paulo II. A gente também se baseia em um catecismo um pouco mais antigo, né, de data, né, que é de São Pio X. Esse catecismo ele é diferente desse, porque esse daqui ele trabalha mais com perguntas e respostas, né? Então ele tem uma pergunta, quem é Deus? E depois tem uma resposta, né? Então o catecismo é bem didático, assim, é bem interessante. E eu vou usar também hoje esse livro aqui, Sermão da Montanha, de Santo Agostinho, e tem uma justificativa para usar ele. É o seguinte, o Santo Agostinho ele foi muito importante em muitos aspectos, né, da história da igreja, da teologia, e um deles, por exemplo, os 10 mandamentos, como a gente conhece hoje, quem ordenou eles, vamos dizer assim, didaticamente, foi Santo Agostinho. Então, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então,
quarto mandamento, honrar pai e mãe, e assim a gente seguindo a sequência, quem ordenou nesses 10 tópicos, como a gente conhece, porque lá no livro do Êxodo, por exemplo, ele está disperso, assim, né? Então ele não está organizado. E quem organiza de uma maneira mais didática para nós foi Santo Agostinho. E também, aqui no Catecismo vai falar, ambos aqui vão falar sobre os pedidos que a gente faz durante a oração do Pai Nosso. E o primeiro autor que fez uma estrutura boa sobre a oração do Pai Nosso foi Santo Agostinho. Então, ao invés de me basear somente aqui nos catecismos, eu fui um pouquinho mais na fonte, né? Então, na origem, sobre isso, né? Então, sobre a oração do Pai Nosso. Nós vamos começar falando sobre o que é oração. No Catecismo aqui de São Pio X, ele fala que é uma piedosa elevação da alma. Piedosa vem de piedade, então até Pio, né, Pio X é de piedoso, né, também é um diminuto, né, de piedoso. Então, uma alma piedosa é aquela alma que ela reconhece que há Deus, né? Então essa alma, ela tem esse reconhecimento da existência de Deus e que ela necessita de Deus também. Então ninguém faz uma oração se não reconhece que precisa. A gente só ora porque a gente tem a noção que a gente precisa de Deus. Então é o primeiro ponto. Até Santa Teresinha, né, no Menino Jesus falava, né, que a oração é um suspiro aos céus, né? Então a gente basta lembrar de Deus que a gente já estaria em oração, né? Então claro que há várias formas de oração. A gente lembrar de Deus, obviamente, é uma forma de oração, né? É importante que todos os momentos do nosso dia a gente sempre possa estar trazendo Deus no nosso pensamento. A nossa oração, ela pode ser dividida basicamente em duas formas. A primeira é a oração mental e a segunda é a vocal. A mental, a gente utiliza ela bastante, né, principalmente de caráter particular, né? Então a gente faz ela com a nossa inteligência e faz ela também com o nosso coração, a oração mental. Tem um método de oração muito conhecido chamado Bênção Divina, né? A leitura orante da Palavra de Deus que a gente fala aqui, ela é baseada no primeiro ponto, que é a leitura. E aí depois ela tem outros, dois pontos, que é a meditação e também a contemplação. A meditação e a contemplação, elas são exemplos clássicos do que é uma oração mental, porque a gente mentaliza dentro da nossa inteligência, né? Então essas realidades divinas. Então é uma oração mental que a gente acaba fazendo. A oração vocal é como a gente profere com os lábios, que agora no início, né? Então a gente fez o sinal da cruz, a gente fez a oração do Espírito Santo, a oração do Santo Anjo, né? Então essa oração é uma oração que a gente externaliza ela, e ela é muito comum dentro da nossa tradição católica, porque a missa, por exemplo, ela é extremamente verbalizada, né? Obviamente que a gente pode ter a nossa introspecção durante a missa. Tem momentos para isso dentro da missa, né? A gente faz a nossa oração mental, mas muitos ritos que a gente acaba fazendo durante a missa, a gente externaliza de maneira vocal, por meio da voz. Sem contar, né, por exemplo, a própria oração do terço, quando a gente reza, né, com alguém em casa, em família, né, com o nosso grupo, então a gente também externaliza essa oração, ela sendo vocal. Aqui eu também trouxe um complemento, né, de outros tipos de oração. A gente também pode caracterizar a nossa oração de particular, né, quando a gente faz a nossa oração para si, ou quando a gente também faz uma oração para outra pessoa, né? Então, eu orando sozinho, uma oração particular, né, com as minhas intenções. Então eu acabo realizando ela sozinho, obviamente que ela tem um caráter normalmente bastante mental, né? Então a gente acaba fazendo. A oração pública, que ela é junto com os outros fiéis, então pode ser a Santa Missa, a gente pode fazer uma oração de Santo Terço juntos, a gente pode fazer uma procissão. Então
é uma oração de caráter público, que a gente faz junto com outras pessoas, né? Então, a oração comunitária. Mas ela também, as características da oração, né, os tipos de oração, elas são bem variadas, no sentido da maneira como a gente se dirige a Deus. Então, existe, por exemplo, a oração do louvor. O louvor é uma oração que a gente acaba fazendo como se fosse um elogio a Deus. Então, a gente está exaltando Deus, quem Deus é. Na oração do Pai Nosso, quando a gente começa a fazer a oração, depois eu vou falar, ela é uma oração de louvor, ela inicia com esse louvor, Pai Nosso. Então, a gente está dizendo o que Deus é, a gente está dando um adjetivo para Deus, um adjetivo da grandiosidade que Ele tem. Então, isso seria oração de louvor. A gente também pode fazer oração de invocação. A oração mais comum de invocação que a gente faz é o sinal da cruz. A gente invoca a Santíssima Trindade. Então, isso daí a gente faz. A gente também pode fazer invocação dos anjos. O padre, muitas vezes, quando vai dar a bênção, ele faz a invocação de alguns santos, ele faz a invocação de Nossa Senhora, para nos dar a bênção também. E aí a gente pode ter também invocação dos, como eu falei agora, dos anjos, dos santos e de Nossa Senhora, sobre a nossa vida. A oração do Espírito Santo que a gente fez foi uma invocação ao Espírito Santo, a oração do Santo Anjo é uma invocação ao nosso anjo da guarda. Então, são as características que a gente acaba tendo dentro da nossa oração, sem contar que a gente pode fazer oração de agradecimento por alguma graça que a gente teve, dependendo da situação, até uma desgraça, quando acontece alguma coisa ruim, a gente agradecer a Deus, porque sabe que Deus está conosco, mesmo naquele momento ruim, que aquela desgraça ela é para a nossa salvação. Às vezes a gente acha que a gente tem que ter uma vida mole, então, mas nem sempre aquilo que é ruim significa que é mal, Então a gente tem que procurar olhar o bem, e às vezes agradecer por aquilo que acaba nos acontecendo. Me veio aqui agora a memória, um exemplo assim que é uma coisa triste muitas vezes quando acontece. Por exemplo, um casal engravida e perde o bebê, existe um aborto espontâneo, então isso com certeza é uma coisa extremamente triste, que acaba aborrecendo. Porém, a gente tem a certeza que tem uma alma no céu, então de alguma maneira a gente já contribuiu com uma alma para o céu. Então isso é um sinal, deve ser um fruto de agradecimento a Deus, mesmo que tenha sido uma coisa triste para a nossa realidade humana, mas Deus, Ele sabe qual é o bem maior quando acontece algo assim. Oração de súplica ou petição, quando a gente pede, oração do Pai Nosso é súplica e petição o tempo todo, Aliás, são 7 petições que a gente faz na oração do Pai Nosso. Então, a gente pode pedir, então também de caráter mental ou até externalizar, dependendo da situação, se for em grupo, falando com Deus, pedindo sobre alguma situação da nossa vida. A adoração é outro momento extremamente importante, adorar o Santíssimo Sacramento, ou a gente adorar em espírito e verdade, como a própria samaritana, com Jesus teve aquele encontro e Jesus falou para ela, que os adoradores em espírito e verdade são esses que o Pai procura. Oração de intercessão, quando a gente reza por alguém, então a gente tem esse caráter, por exemplo, até outro exemplo mais extremo aí, um exorcismo é uma oração de intercessão, porque o exorcista ele está intercedendo pela vida daquela pessoa para que ela se livre daquele mal, então a intercessão ela acaba acontecendo e ela, de uma maneira mais comum, é uma mãe rezando por um filho, um pai rezando por um filho. Então isso é uma oração de intercessão que a gente acaba fazendo. Como se deve orar? O catecismo ele começa com esse questionamento: como se deve orar? E aí então eles trazem aquela passagem que Jesus comenta, do fariseu e do publicano. O fariseu chega no templo, ele olha para o publicano, o publicano de uma maneira simples vai fazendo a oração dele, ele vai batendo no peito, dizendo que ele é pecador, dizendo que, se autoacusando perante Deus, que ele tinha cometido erros. E o publicano ele vai fazendo aquela oração, o fariseu dizendo assim: graças a Deus eu não sou como esse cara,
né? Eu sou melhor do que ele, né? Então obrigado. Então o fariseu ia fazendo uma oração de certa arrogância, né? Então se autoafirmando. Então o princípio básico da oração, como a gente falou ali no início, né? Uma piedosa elevação da alma a Deus. O princípio básico de uma oração é a humildade, né? Então a gente se reconhecer como humilde, a gente que está procurando aquele que pode resolver o nosso problema, né? Aquele que pode nos acolher. Então esse que é o grande princípio que a gente acaba tendo, a humildade. E tem até uma citação aqui, né, no catecismo, que fala assim, ó: assim como o pássaro precisa de asas para voar, nós precisamos da oração para ganhar o céu. Quem reza certamente salvar-se-á. Então, aqui do Catecismo de Pio X. Então, para ver a importância que a gente tem da vida de oração, a salvação ela não tem como acontecer se a gente não tiver vida de oração. Ela é indispensável na nossa vida para a gente poder se salvar, a vida de oração. E aí o principal ponto, né, é a piedade, né, ser piedoso é ser humilde, reconhecer que a gente está diante daquele que é maior do que nós, daquele que pode nos socorrer, que pode nos acolher, aquele que nos ama, né? Até a Tirene, na última aula, 2 semanas atrás, né, ela falou sobre o amor de Deus. Então é a gente recorrer àquele que nos ama, né? Então a gente reconhecer isso. Então essa é uma grande característica que a gente vai ter então da oração. Outro ponto que fala no catecismo é sobre as fontes que a gente tem para a gente orar, né? A primeira grande fonte que a gente tem para oração é um presente que a gente ganha no nosso batismo, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que age em nós e que nos dá a capacidade da gente orar, né? Então buscar intimidade com o Espírito Santo é algo de grande valia. Na verdade, o ideal é que a primeira oração nossa do dia sempre seja a oração do Espírito Santo, a gente invocar o Espírito Santo na nossa vida, né? Então, a partir daí da invocação do Espírito Santo, a gente pode continuar outras orações, porque o Espírito Santo ele age em nós, né? Então, a gente recebeu essa graça, ele foi infundido em nós no batismo, né? Então, é como se a gente, né, que nem aqui a gente na campanha, a gente tem a marcação do boi, né? Então, quando a gente foi batizado, a gente foi marcado, né? A gente deixa de ser criatura. O Padre Silvio gosta de falar, né? Tá lá no centro agora. O Padre Silvio fala, agora esse irmão aqui vai deixar de ser criatura de Deus, agora vai passar a ser filho de Deus, né? Então, isso é uma realidade, é uma verdade cristã, né? Então, o Espírito Santo é esse que age. E até na passagem da Samaritana, tem toda uma conversa, né, de Jesus com a Samaritana. Ela não estava entendendo, né? Quem quiser anotar para ler depois, a passagem samaritana é praticamente todo capítulo 4 de São João, né? João capítulo 4. Aí então, até que a samaritana fala que dá-me dessa água, né? Então, essa água viva, que Jesus vai falando para ela, né? Se tu beber dessa água, tu não vai ter mais sede. Aí então ela fala, não, mas aqui no poço de Jacó, todo mundo tomou água e todo mundo tem que voltar aqui. E ele começa a falar, não é dessa água que eu estou falando, né? Então eu quero essa água, né? Então essa água é a água do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo agindo em nós. Se alguém viu a abertura do conclave hoje, eles começaram com a ladainha Todos os Santos e com o Veni Creator, que é o hino do Espírito Santo. É uma oração linda, né? Até vem Espírito Criador, né? Traduzindo, né? É uma oração muito... Até a gente também tem no Centro de Estudos, a gente não trouxe aqui para São José ainda, está lá no centro, né? Aí então o grupo da consagração a Nossa Senhora, e uma das orações que está no pressuposto para a gente fazer, né, durante a consagração, é a oração do Veni Creator, né? Então é uma oração... a gente pode fazer oração, né, do Vinho Espírito Santo, mas a oração do Veni Creator, particularmente, eu acho que ela é mais completa. Eu acostumei que eu posso falar direito. É linda também de se fazer ela, né? Eu não decorei ela ainda, né? Eu tenho que ler, né? Então a oração ainda do Veni Creator, mas a oração muito boa, assim,
nesse sentido da invocação ao Espírito Santo, né? Então ela é mais completa vamos dizer assim, no conteúdo, né? Que ela, tu decorou? Decorei. No conteúdo. Agir no Espírito Santo ajudou a decorar, né? Então é uma oração que acho que ela é mais completa no sentido que a gente vai mergulhando nela, né? A gente vai falando, né, a récita da oração e a gente vai mergulhando nela, né? A palavra de Deus é indispensável, né? A Bíblia, fonte de oração. Até o ideal é que a gente sempre lê a Bíblia de alguma maneira, uma vez no dia, né? Assim, eu tive uma formação que eu morei na comunidade Oásis, em Caxias do Sul, um ano e meio. E aí a Maria Francisca, que é a fundadora da comunidade, ela dizia assim aqui, o nosso jornal do dia é a liturgia diária, né? Então o pessoal liga lá para ver o jornal do almoço, o jornal lá da noite, né? Aí então, para ver as notícias, a nossa primeira notícia do dia é abrir a liturgia diária, a gente fazer as leituras, né? Ou ao menos o evangelho do dia, né? Então a Bíblia é extremamente importante, a gente tem até um conhecimento também sobre ela, porque tem muitas coisas de caráter histórico que a gente não tem conhecimento, né? E a gente quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não conhece nada mesmo, né? Que a gente precisa se aprofundar cada vez mais, né? Então é importante a gente ter a leitura da Bíblia e quando a gente não entende alguma coisa, a gente procurar, né, pessoas de confiança, né, para a gente poder também se aprofundar e entender um pouquinho melhor. Até que eu coloquei a própria liturgia da igreja, ela é extremamente importante, né? Então a igreja, na verdade, falar a liturgia da igreja é muito complexo, né? Porque a igreja ela é carregada de liturgia. Tu vai fazer a celebração do batismo, ali a celebração do batismo, ela tem a liturgia do batismo, né? Aí então tu vai na Santa Missa, aí a gente tem, né, ali os ritos iniciais, né? Então a gente tem várias liturgias dentro da missa, né? Tem a liturgia da palavra, a liturgia eucarística que a gente fala. Então a gente tem várias características dentro da questão da liturgia da igreja, né? Que a gente acaba, o próprio conclave, existe uma liturgia, né? Um ordenamento de como que a coisa ela funciona, né? Então até, por exemplo, a gente teve agora no encontro passado, na segunda-feira, um rapaz questionando assim que tipo, a missa ela não é empolgante, tipo, os jovens às vezes vão para a igreja evangélica porque lá o culto é mais empolgante. É que a missa ela é um sacrifício, né? A gente vai ter uma aula depois sobre a missa. E aí então a liturgia da missa é para a gente conseguir recordar todo o sacrifício de Cristo. Então a liturgia ela deve nos fazer orar, né? Ela nos leva a Deus, a liturgia, né? Então por isso que ela é extremamente importante. Então até a gente conhecer a liturgia, ela é bem interessante, porque a gente vai começando a entender o sentido, o significado daquela coisa, né? A gente entendendo o sentido de cada coisinha que acontece dentro da missa, a gente vai perceber, olha só, Deus me ama nesse sentido, olha só o que Deus fez por mim, né? Então cada detalhe às vezes, dentro da missa é importante a gente ir compreendendo, porque ali a gente vai entendendo a manifestação de Deus naquele momento, né? Como Deus ele está se manifestando ali, né? Seja, se a gente for, por exemplo, na hora do Glória, né? Cantar o Glória ou ler o Glória, aí tu começa a ler a profundidade do que é aquela oração do Glória, né? Então, cada passo da liturgia eucarística, né? Que é o todo da missa, ela é extremamente importante, né? E obviamente existem outros momentos litúrgicos, né? Que a gente acaba tendo dentro da igreja. As virtudes teologais é outra fonte, né? Fé, esperança e caridade para a nossa vida. E aqui a oração, né, do Santo Rosário, aqui a gente tem que lembrar, né, dos pastorzinhos de Fátima, né, que foram altamente instruídos por Nossa Senhora para ter a oração do Rosário. Há quem diga, eu não tenho certeza disso, né, mas que quando se fala Rosário, tipo lá na Europa, o Rosário normalmente eles falavam rezar o terço, né, mas eles têm o hábito de falar Rosário, né, e fica, né? Então, mas seria pelo minimamente a oração do terço, seria o ideal, né? Pelo menos uma vez no dia a gente ter a récita, né? O rosário hoje, né? Desde que o Papa João Paulo II implementou, né, os mistérios da luz, a gente tem 4 mistérios, né? Então
caso 200 Ave Marias, né, para a gente rezar, né? Nem seria o ideal chamar a terça, o ideal seria chamar quarto, né? Pela lógica, né? Bom, essa foi uma introdução básica assim, para a gente entender o sentido, né, do que é a oração, as fontes de oração, os tipos de oração e obviamente a importância que a oração ela deve ter, né, na nossa vida. Agora a gente vai partir para o segundo passo, né, que é a oração do Pai Nosso. Aí então, como eu falei no início, a oração do Pai Nosso eu acabei me baseando então, no livro de Santo Agostinho, que é o Sermão da Montanha. Isso daqui é uma das primeiras obras de Santo Agostinho. Ele era padre ainda quando ele escreveu, ele não era bispo ainda. Santo Agostinho escreveu muita coisa, né? Aí então esse livro Sermão da Montanha, ele vai falar sobre o Sermão da Montanha em si, e no Sermão da Montanha tem, né, na parte mais final ali, a oração do Pai Nosso. Então ele vai falando sobre todas as bem-aventuranças, e aí então tem um ponto do livro que ele vai se deter exclusivamente na oração do Pai Nosso. E aí eu fui fazendo um comparativo no que diz no livro aqui, do que diz no catecismo, é muito semelhante, né? Então quer dizer que essa teologia que foi proposta por Santo Agostinho, ela foi perpassando, né, pelos milênios, né, porque Santo Agostinho foi ali do século V, né, e século V, né, que ele acabou vivendo. Então já faz alguns séculos, né, que está no nosso meio essas orientações, né, de Santo Agostinho. Bom, primeira coisa então, vou pegar e vou ler uma parte inicial aqui que ele fala assim sobre oração, né? Antes de começar a falar sobre o Pai Nosso, ele fala assim, é um questionamento, né? Uma característica de filósofo dele, né? Qual é a necessidade de fazermos oração, uma vez que Deus já sabe com antecedência quais são as nossas precisões? Por que a gente tem que rezar então se Deus sabe que a gente precisa? Aí então ele fala: orar acalma e purifica o nosso coração, torna-nos capazes de acolher os dons divinos que nos são infundidos espiritualmente. Aqui infundidos, no caso, principalmente pelo batismo, né? Deus está sempre pronto a conceder-nos a sua luz, não uma luz visível, mas a da inteligência e do espírito. Nós, que nem sempre estamos dispostos a acolhê-la, por estarmos inclinados para outros bens e atraídos pela cobiça das coisas temporais, e assim envolvidos em trevas. Então, basicamente, o que ele está falando? Que a oração é um esforço. Deus sabe o que a gente precisa, a gente sabe que Deus sabe o que a gente precisa, né? Só que a gente precisa reconhecer isso. Seria tipo abrir a porta, assim? Isso, a famosa abrir a porta do coração, é a gente reconhecer, né? Então aí é o exercício de piedade, o exercício de humildade nosso, que a gente, porque seria muito cômodo, né? Muito cômodo. Para que de fato orar, né? Então é nesse sentido que ele acaba falando. E aí então, a partir desse reconhecimento que a gente faz, como a gente também é um ser que nós somos intelecto, mas a gente também é coração, a gente também é sentimento, né? Então Deus, ele acaba, por meio da oração, a graça que ele nos dá preenche, acalma tanto o nosso intelecto quanto o nosso sentimento, tanto as nossas emoções. Então a oração, ela tem essa capacidade, né? Então a nossa humanidade é saciada por meio da oração. E aqui ele fala que aí é aquela questão lá de Paulo, né? Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, né? A questão da carne. Então aqui ele fala que a gente é atraído pelas cobiças temporais, né? Então pelos desejos, pelas vontades, e isso faz com que a gente precise reconhecer Deus na nossa vida. E a única maneira que a gente pode reconhecer Deus na nossa vida é correndo de atrás dele. E aí então agora ele vai começar a falar então sobre a oração do Pai Nosso. E aí então a gente tem 7 pedidos durante a oração do Pai Nosso. A primeira parte que a gente reza, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. A primeira parte, Pai Nosso,
ela é uma profunda petição, né, que a gente acaba fazendo. É como se fosse um filho olhando para o pai assim: pai, estou precisando de ti. Aqui, obviamente, a gente está falando de uma oração sincera, né? Como o Eduardo falou, com o coração aberto, né? Então, com a sinceridade do nosso coração, né? A pessoa rezar Pai Nosso da boca para fora, depois que a gente decora a oração, quando a gente é criança, né? Aí é uma coisa. A gente rezar profundamente o Pai Nosso, né? Com um grau de consciência e de verdade para Deus é outra coisa. E aí, então, a gente se dobra clamando a Deus, né? Então até tem aquela citação Abba Pai, né, que a gente acaba fazendo em relação a Deus. A gente invoca aquele que é benevolente, porque Deus, ele é sumamente bom, ele é benevolente, e a gente só invoca aquele que pode nos fazer o bem. A gente está em apuros, a gente não vai pedir ajuda para quem não pode nos fazer o bem, quem não pode nos ajudar. A gente só pede ajuda para quem pode nos ajudar, né? Então a oração do Pai Nosso começa com esse primeiro grande pedido, a gente reconhecendo que a gente precisa de Deus, a gente reconhecendo que Deus, ele é aquele que é o sumo bem, que pode acolher a gente nas nossas necessidades. Uma outra grande graça que Jesus ele nos concede, ensinando o Pai Nosso, concede, ou, né, no caso demonstra, é que a gente é co-herdeiros também. Então nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo, né? Então Cristo é o herdeiro por excelência, né, do Pai, e nós somos co-herdeiros, porque Jesus ele acaba nos nivelando, né? A gente pode fazer a oração de Pai Nosso, tanto é que Jesus ele chamava Deus de Pai, e ele diz para a gente também chamar Deus de Pai. Uma coisa importante que Santo Agostinho ele fala, que a gente também, quando a gente passa a ter esse grau de consciência, quando a gente se remete a Deus, a gente fala com Deus, a gente precisa aprender a velar, né, para a gente não se tornar indigno desse Pai, né? Então, ou seja, a gente também, quando a gente começa num processo junto de Deus, a gente também tem que ter o cuidado para a gente não retroceder, né? Perdão da palavra, né? Mas a gente tem que ter o maior cuidado com as cagadas que a gente vai fazer, né? A gente tem que ter um cuidado muito maior, né, em relação àquilo que a gente vai fazer, porque, né, se a Margarete, pegar o exemplo da Margarete, a Margarete faz excursão da igreja e tal, né? Aí a Margarete, por A ou por B, lá no mercado ela ficou indignada, lá ela pegou e atirou as moedas na cara do caixa. Pá, deu, né? Mas aquela lá não é da igreja, né? Então, não aconteceu isso, tá, pessoal? Mas é o que mais afasta as pessoas de Deus, é o Novo Testamento, gente. Exato. Então a gente precisa, essa aqui que é o cuidado que Santo Agostinho ele nos orienta. A gente tem que ter o cuidado, porque se a gente entra nesse processo e a gente começa a colocar Deus na nossa vida, a gente reconhece que Deus é nosso Pai, então a gente não tem que ter esse cuidado, que a partir de agora, né, qualquer deslize, né, pode ser prejudicial, tanto para a minha caminhada quanto para de outras pessoas, né, que é eu contra testemunho. Depois, quando a gente fala assim que estais no céu, ou estais nos céus, né, que era a expressão, acho que, pelo que eu entendo, a expressão usada na época é céus, né, entre os judeus da época. Por que se remete, fala-se que Deus está no céu, ou nos céus? Na época não existia avião, né? Então não se sabia o que tinha nas nuvens, né? Então se acreditava que Deus estava numa realidade além daquilo que é humano, e que a realidade humana é o que é? A Terra. É a nossa realidade que a gente está aqui. A realidade do que estava acima das nuvens, ela era desconhecida, né? Até de caráter científico mesmo falando, ela era desconhecida. Então havia esse entendimento que Deus ele estava além, né, do nosso entendimento, da nossa realidade. E aí então, aqui até Santo Agostinho ele fala assim, quem está cativo na beleza, nas belezas terrenas, não olha para o céu. Então quando a gente fala assim, que estais nos céus,
é porque a gente já está começando a ter um entendimento que Deus ele está no céu e que eu tenho que olhar para o céu. Só um pouquinho. Será que agora consegue me ouvir assim? Ou acho melhor na caixa? Microfone? Então tá. Então quando a gente faz a oração, Pai Nosso, que estais nos... Até o ideal é que a gente faça essa pausa também, né? Pai Nosso, que estais nos céus. Aí então a gente já está remetendo também o nosso intelecto, a nossa inteligência, a nossa fé, que Deus ele está num lugar acima de nós, né? Que é inacessível para nós, né? Enquanto humanos. E aí então a gente faz esse reconhecimento. Aí depois a gente fala: santificado seja o vosso nome. Aí então vem, aqui é basicamente a ideia do segundo mandamento, né? Da lei de Deus, né? A gente não usar o santo nome de Deus em vão, é a gente de fato santificar a Deus, a gente não ofendê-lo, né? Então a gente honrar o nome de Deus, né? Então é um complemento, né? Então esse Deus que está no céu, que ele está num lugar que para mim é inacessível ainda, né? Então eu tenho que honrá-lo aqui. É esse entendimento: Pai Nosso que estais nos céus, tenho que te honrar aqui, né? Basicamente é isso, né, que a gente acaba fazendo nessa primeira petição. A segunda petição que a gente vai fazer é: venha a nós o vosso reino. Esse é um grande pedido que a gente está pedindo, né? Então esse Pai Nosso que estais nos céus, pedindo que o reino dele venha para cá, né? Então esse reino, ele é um reino de quê? Ele é um reino basicamente de, em primeiro lugar, de justiça, é um reino de dignidade, mas ele também é um reino de verdade, ele é um reino de amor. Então a realidade divina, ela sendo trazida para a terra, aquilo que é característica divina, a gente solicita que Deus nos dê essa graça, que ela venha até nós, né? Então venha a nós o vosso reino, né? Então esse reino de Deus, até Jesus ele falava muito do reino de Deus, né? Que ele veio anunciar o reino de Deus. Então basicamente é isso. Por quê? Porque aqui na terra a gente é egoísta, a gente é vingativo, né? A gente é rancoroso, então a gente é cheio de concupiscência, né? De más inclinações, então de querer o nosso próprio bem em primeiro lugar. Então quando a gente pede que o reino de Deus venha até nós, a gente está deixando basicamente claro para Deus que a gente está reconhecendo que o que eu sou, ou a maneira como eu vivo, a realidade do mundo que eu estou, ela não é boa, e que a realidade que Deus pode dar, ela é muito melhor, né? Então é isso que a gente faz, esse grande pedido que a gente faz. O terceiro pedido: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí Santo Agostinho ele faz uma analogia assim, que os anjos no céu, lá eles fazem a vontade de Deus, e lá obviamente é um mundo perfeito, né? Então lá é tudo em harmonia, uma harmonia perfeita, um amor perfeito, e nós devemos tentar agir aqui na terra como os anjos agem no céu. Então quando a gente pede, né, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é a gente pedindo que Deus nos dê essa graça para a gente agir assim aqui na terra, né? Então é uma graça que Deus vai nos dando, né? Então é a famosa expressão ser agradável a Deus, a gente ser agradável a Deus. Claro que aí até ao longo do curso, a gente seguindo, né, a linha do catecismo, a gente vai falar sobre, por exemplo, os mandamentos de Deus. Seguir os mandamentos de Deus é uma coisa que obviamente agrada a Deus, porque é mandamento, né, dele, né? Só que não é um mandamento que é uma ordem, porque Deus quer impor a vontade dele a goela abaixo e ponto final, né? Mas na verdade é um mandamento porque Deus nos ama, porque Ele entende que a gente seguindo isso vai preencher o nosso intelecto e a nossa alma, né? Então a gente vai se sentir plenamente realizado e feliz vivendo os mandamentos de Deus. Então esse é um grande pressuposto que a gente acaba tendo, né? Ser agradável a Deus. Tá, acho que eu vou falando aqui, ser agradável a Deus. E aí uma outra coisa importante que ele fala é orar pelos que não vivem o caminho do Senhor.
orar pela sua conversão. Aqueles que não são agradáveis a Deus, na verdade que estão bem distantes de ser agradáveis a Deus, né? No caso que não estão nem tentando, né? A gente precisa, pelo menos aqui a gente está todo mundo, acho que buscando, tentando, né? Dentro das nossas capacidades, dentro da nossa medida, né? Das nossas realidades, a gente tenta, né, ser agradável a Deus. A gente tem a obrigação então de rezar por aqueles que não agradam a Deus ainda, né? Pelos que estão afastados da fé, principalmente. A quarta petição é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí Santo Agostinho ele separa em 3 realidades essa questão da gente pedir o pão nosso para Deus. A primeira é de uma realidade material mesmo, que seria a providência de Deus na nossa vida, para o nosso sustento. Mas aqui, gente, é um ponto muito delicado, né? É muito delicado. É muito delicado, ou, né, no caso, muitas vezes difícil de entender para nós. A gente vive numa sociedade que a gente até tem aquela expressão, né? O fulano lá se deu bem na vida. Normalmente se dar bem na vida é ter um bom emprego, ter um bom salário, né? Aí tu olha, aquele cara tem uma baita casa, aquele cara lá tem um baita de um carro, né? Então aquele cara lá viaja para os Estados Unidos, viaja para a Europa, viaja para tudo que é canto do mundo, né? Aqui lá se deu muito bem na vida. A gente acaba tendo essa, vamos dizer assim, essa cultura hoje, né? Então é uma convenção social que isso é se dar bem na vida, né? Que seria algo que a gente seria feliz sendo assim, né? Tendo muito dinheiro, né? Enfim, buscar o dinheiro. Isso é um tema bem complexo, ele é muito profundo, porque aí a gente teria que estudar principalmente a reforma calvinista, né? Do protestantismo, João Calvino, falando da predestinação divina, né? Tem um autor alemão, né? Um sociólogo, filósofo, né? Chamado Max Weber. Ele vai falar bastante sobre isso, né? Sobre a ética protestante no mundo capitalista. E de fato, a gente analisando, ela está presente, né, nessa ideia. Então é aquilo que a gente chama de... Tem uma outra expressão que se utiliza bastante, que é a teologia da prosperidade. Os evangélicos, nossos irmãos evangélicos, eles utilizam bastante, várias igrejas, no caso, não posso afirmar que sejam todas, né, mas muitas a gente percebe, principalmente aquelas que estão na televisão, né? Então, que tem essa ideia da teologia da prosperidade. Nós católicos não devemos seguir essa linha. Nós católicos, nós devemos sempre pedir a Deus aquilo que é necessário para o nosso sustento, porque o mais importante é a nossa salvação. Deus nos dá a condição para a nossa salvação. Se eu tiver condições de ter um carro bom, de ter uma casa boa, que isso sirva para a minha salvação. Que eu coloque isso a serviço da minha salvação. Se eu tenho essa condição. Tem pessoas que felizmente têm boas condições, mas tem que usar essas boas condições para a salvação, né? Deus providenciou isso na tua vida, então agora tu coloca isso a serviço da tua salvação, e de preferência, se puder botar a serviço da salvação dos outros, tu coloca também, né? Então aí os exemplos, gente, eles são imensos, né? Principalmente de santos, né, que a gente acaba tendo, né? Então, uma vez eu assisti um filme, eu nunca li nada sobre ele, só assisti um filme de São João Moscati, não sei se já ouviram falar. Ele era um médico, agora esqueci, ele é italiano, mas não me lembro agora a cidade, e ele era um dos cabeções, assim, né, dos médicos lá italianos. Ele era da elite social, né, da cidade dele. Mas ele era católico e tinha frequência de missas e tal. E depois, uma das coisas que não relata no filme, mas depois eu fui dar uma pesquisada, assim, não um livro, né, mas na internet, ele tinha missa diária, né, e aí ele ficou noivo de uma moça que até tinha título de nobreza, assim, era marquesa, duquesa, não me lembro qual que era o título que ela tinha. Então tinha uma condição financeira absurda, assim, né? Tinha um palácio, a noiva dele era dona tinha um palácio, e ele começou a
começou a ter pessoas mais carentes pedindo ajuda para ele. Ele começou a atender essas pessoas carentes. E aí ele decidiu que ele queria trabalhar num hospital que tinha lá, que era um hospital para os pobres. E ele começou a trabalhar lá. E ele começou a virar as noites, ele não parava mais de trabalhar no hospital tentando acolher todo mundo. Resumindo a história, ele largou a noiva dele e ele se tornou celibatário, e a vocação dele era ser médico. Ele transformou a profissão dele numa vocação, né? Então, e hoje ele é santo, né? Aí o melhor amigo dele acabou casando com a noiva dele, né? Depois, né? Acabou acontecendo, né? Mas e ele morreu pobre. Ele morreu pobre. E aí o que se fala dos milagres é que às vezes ele dava muito dinheiro. Ele mandava a irmã dele era solteira, assim, e acabou nunca casando, e então eles moravam juntos. E aí então ele mandava ela vender móveis de casa para conseguir dinheiro. E aí depois as pessoas iam lá consultar, aí consultavam, não tinha dinheiro para comprar pão, para comprar leite, para comprar nada, aí ele pegava e dava dinheiro. E aí alguns dos milagres assim, relatados é que volta e meia ia pegar dinheiro do lugar que se sabia que não tinha mais e tinha, né? Aí então para doar para os pobres, né? Então foi alguém que viveu a vida dele de uma maneira de doação mesmo, né? Então é tu pegar aquilo que Deus te providencia, aquilo que Deus te capacitou, né? Claro que isso daí serviu para ele, né? Serviu para ele, não significa que seja para todos, né? Pode ser que tu seja médico, tu busque, tu case, tu tenha filhos, mas que tu viva a tua vocação de uma maneira plena, como pai, como médico, né? Se dedicando naquilo que tu está fazendo. Segundo ponto, então, gente, de fato, uma maneira bem própria, a Eucaristia, né? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje é a Eucaristia, é a gente buscar a Santa Missa. Até Santo Agostinho ele fala bastante da missa diária, ele fala, né? Então, que é extremamente importante. Já naquela época, né, no início do cristianismo, ele já falava da importância da missa diária. E o terceiro pão nosso, né, que ele fala, né, o terceiro ponto sobre o pão nosso, seria a refeição espiritual. E aí isso a gente comentou ali no início, que seria, por exemplo, a oração pessoal, né? A gente fazer a leitura do Evangelho do dia, a gente se centrar em Deus. A gente não ganha dinheiro, né? Não é uma questão de providência financeira, não é Eucaristia, mas é uma graça que Deus está me concedendo, né? É o pão, né? É o alimento espiritual que Deus está me dando, né? Então, a questão da oração pessoal aí. Quinta petição, então. Gente, falta pouquinho. Tem 6 minutos ali para fechar as 8 horas ali. Vou tentar ser pontual, se eu passar vai ser pouca coisa. A quinta petição, então. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então, a primeira é um pedido que a gente está fazendo a Deus, né? Mas vou começar pela exortação que Jesus fala, né? Então, que é Jesus que ensina a oração, ele está nos dizendo para perdoar as ofensas, em algumas traduções também perdoar dívidas, né? Claro, a gente tem que ter um bom senso quando a gente fala perdoar dívidas. Se aquele dinheiro que tu emprestou te é necessário, tu cobrar de alguém que te deve, tem um certo fundamento, porque se tu precisa para o teu sustento, para a tua casa, para a tua família, tu chegar e conversar com a pessoa, pedir, olha tio, aquele dinheirinho, será que tem condições, né? Aí, então pelo menos uma parte dele tá tranquilo, é lícito, né? Mas se de fato não é preciso, tu emprestou porque de fato a pessoa ela tinha uma necessidade, né? Não para uma coisa, tipo, tem coisas que são superficiais, né? Que às vezes as pessoas pedem dinheiro. Então a gente também tem esse cuidado, né? Do empréstimo, né? A gente também tem que ter essa noção, porque a gente tem que ser bondoso, mas não bobo, né? Então a gente tem que também ter esse cuidado, né? De ter essa ciência, assim, né? Para quem que a gente está emprestando, né? De fato essa pessoa ela vai ter logo adiante condições de nos emprestar, nos devolver, né? E se vai nos fazer falta, se não vai nos fazer falta, né? Tudo isso claro que é uma questão de consciência. A nossa inteligência nos ajuda, ela vai nos advertindo para a gente conseguir entender
toda essa realidade, né? Mas especificamente na questão, né, do perdão, perdoar tu precisa ter humildade. O perdão ele é uma decisão, mas é uma decisão de humildade. Se tu não tiver humildade, é impossível de tu perdoar, né? Então é também uma questão de reconhecimento, que tu tá dizendo assim, eu errei, né? Tu bate no peito, né? Eu errei. Então é uma questão de humildade. Às vezes também, para te perdoar, tu também tem que ser humilde, porque às vezes tu tá com uma raiva da pessoa, né? Não quer ver a pessoa ali pintada de ouro na frente, mas mesmo assim, aí tu vai ter que precisar exercitar essa humildade para te poder perdoar ela, né? Então, aí os exemplos que Jesus dá na Bíblia são fantásticos, 70 vezes 7, né? Que Jesus ele fala para Pedro, né? Eu tenho uma imagem assim na minha cabeça, assim, que Pedro ele chega assim para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes. Eu acho que ele devia chegar assim numa raiva, ele devia assim, olha, tipo, ele deve ter tido um desentendimento com algum outro apóstolo ali, que ele ficou na beira de dar uma bifa no cara, assim, ó. Ele se conteve e foi buscar Jesus, assim, ó. Até quantas vezes eu tenho que perdoar, né, aquela criatura? Aí Jesus pega e diz: olha, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Aí cai os buteados do bolso, né, de Pedro ali, né? E aí então, qual que é o ensinamento que Jesus faz, né? Que o perdão é uma virtude. Ele é um exercício. Tu vai perdoando, quando tu chegar na matemática lá, que seria 490 vezes, quem já perdoou 490 vezes, né, não estava esperando chegar lá na 491 para parar de perdoar. Tu aprendeu a perdoar, vai seguir perdoando sempre, né? Então, é uma lógica que acaba acontecendo. Um monte de gente fala que depois é infinito, né? Exato. Aí depois vai ao infinito, né? A nossa capacidade, deve ir, né? Pelo menos, né? Essa capacidade, mas é uma virtude, é uma coisa que tu vai estimulando dentro de ti, que tu vai aprendendo. Não é uma coisa que tu nasceu com essa capacidade. Tu tem que exercitar ela dentro de ti. É que nem estudar. Se tu não parar para estudar, tu não parar para ler, tu dificilmente vai saber alguma coisa, né? Então é um exercício que tu tem que fazer. Tu tem que parar, né? Tu tem que se doutrinar, né? Então o Eduardo, que é músico, né? Então, para poder saber tocar, tem que exercitar essa qualidade musical, né? Então, para poder ir se aperfeiçoando. Então, isso é dedicação, virtude, né? No caso. E aí, então, uma coisa importante assim que Santo Agostinho ele fala, que se a gente acaba não perdoando, a gente vai ter sentimentos de vingança. E isso é como se a gente começasse a matar a nossa fé. Tu vai matando a tua fé, tu vai sufocando ela. É como se tu pegasse tu botasse a tua mão aqui no pescoço, na goela, e começasse a sufocar ela em ti mesmo, né? Então é uma decisão, e eu acho que todos nós sabemos isso. Quem de nós aqui não ficou ressentido alguma vez na vida, né? Com raiva de algumas pessoas, de alguém. E a gente sabe que isso atrapalhou a nossa caminhada de fé quando isso aconteceu, né? E quando acontece, atrapalha. Então a gente precisa exercitar isso, né? Então eu acho que até uma coisa que eu penso assim, que às vezes existe a questão dos temperamentos, né? Tem o melancólico, o fleumático, esses daí são normalmente mais tranquilos, mas quando tu pega um sanguíneo, tu pega um colérico, esses daí tem que treinar muito mais, né? Esses daí estão ferrados, porque tu tem que treinar muito para te poder melhorar, né? Porque tu tem o teu temperamento já é explosivo, né? Tá lascado, então vai ter que treinar muito mais. O exercício para te poder ser melhor nisso é muito maior o teu esforço, né? Então é uma questão também da gente também ter esse autoconhecimento. Sexta petição: e não nos deixeis cair em tentação. Qual que é a observação que aqui Santo Agostinho ele faz? Deus não induz ninguém ao pecado. Deus diz assim, ó, vai pecar. Deus não faz isso. Deus não induz ninguém a pecar. O que seria então que Deus ele faz? Ele na verdade, Deus permite uma coisa chamada provação. A tentação é aquilo que te leva ao pecado. Só que Deus ele está te provando. O que é te provando? Está te testando. Ele permite que aquela situação aconteça na tua vida para te testar, para te provar,
né? Então, aí a partir daquele momento, como é que está a tua fé? Acontece alguma coisa, né, na tua vida que te impacta, então negativamente, uma coisa triste, uma coisa ruim, sei lá, perder uma pessoa querida, né? Então aquilo ali vai te impactar. Como é que está a tua fé? Né? Eu perdi um aluno com 16 anos, ele estava jogando basquete e ele caiu no chão, e a gente levou ele para a UPA e não resistiu. Eu confesso assim a vocês que eu demorei cerca de 2 anos assim, para ficar com o meu sentimento tranquilo. Me doeu muito, assim, me doeu muito, porque era um guri, aqui na nossa região a gente fala assim, né, o guri era tão educado que parecia uma moça, como a gente diz assim, filho único, um guri maravilhoso, né? Ele gostava de pedalar, eu também. Eu até, depois que ele acabou falecendo, poucas vezes eu consegui fazer assim, pedal mais longo. A gente fazia 40, 50 quilômetros juntos e ficava conversando, às vezes era só nós dois. Então ali foi me abalou muito. Felizmente, não perdi a fé, né? Jamais, né? Jamais perdi a fé, mas tive meu sentimento impactado, né? Então aquela dor da perda, né, ela acabou acontecendo, e aquilo ali foi uma provação muito grande para mim, muito grande assim para mim, em relação a me questionar em relação a Deus. Eu sendo honesto assim para vocês, eu perdi alguém que o meu nível de amizade com ele era como se fosse alguém da minha família, assim, o nível que eu amava aquele guri, né? Então foi meu aluno, né? Então a Giselda conheceu ele, né? Coisa mais querida era aquele guri, uma educação assim, Então aquilo ali me balançou muito. Porém, foi uma provação que eu passei, né? Eu até assim, poucas vezes eu falo sobre isso, né? Na verdade hoje eu até hoje eu consigo falar, né? Assim, sem querer começar a chorar assim para valer, né? Mas Deus me deu uma provação que para mim foi muito pesada, assim, eu achei, mas Ele me deu a graça, né? Então acabei suportando aquilo, né? Aprendi eu tive que ser firme na hora também, porque tinha muitos outros jovens, né? A família dele, né? O guri foi lá jogar basquete, né? E aí tiveram que pegar o corpo dele depois lá no hospital. Complicado, né? Então essa situação assim, são situações como essa que provam a nossa fé, né? Então o quanto a gente está firme, o quanto a gente vai, porque a gente vai questionar Deus. É impossível não questionar a Deus. Vai brotar uma hora uma coisinha na cabeça. É importante falar que a gente precisa pedir fé também. Exato, boa, né? Então, e era uma das coisas assim que eu pedia assim para Deus me ajudar, né? Talvez nem entender na hora, mas a suportar, né? E então isso é fé, né? Então a fé é uma das principais coisas que a gente deve pedir a Deus, né? Todos os dias. E aí então aqui até a história de santos, o que os santos foram provados. Pega a história de São Pio de Pietrelcina, São Padre Pio, né, que a gente chama, né? O que aquele homem passou, sem contar que as chagas, né, todo mundo acha que é uma grande graça. Ele não queria ter aquilo, e ele teve durante 50 anos, né? Ele tinha vergonha de ter aquilo, né? De ter as chagas, e sem contar a perseguição que teve de pessoas de dentro da igreja dizendo que ele era um charlatão, né? Uma história bíblica maravilhosa, né? Para a gente se conformar bastante sobre as provações, é só pegar e ler a história de Jó. A história de Jó, ela é uma história que todo mundo deve ler, porque a gente vai ver, a gente reclama da nossa vida. Lê a história de Jó que tu vai ver o que é passar por sufoco na vida, né? O que é perder tudo, né, na vida e se manter firme na fé, né? A decisão por Deus. O que a gente pode pedir também, né? Então, não vos deixeis cair em tentação. É pedir para não cair na tentação. É pedir a graça, é pedir a fé, né? Então a gente pedir a graça. Quando a gente está fazendo essa parte da oração, é pedir para Deus, olha, tem a tentação. As tentações, elas são isso, só a gente sair na rua que a gente tem tentação, né? Então é pedir para que a gente não caia na tentação. Me ajuda a ter a graça para não cair na tentação.
Por último, né, mas livrai-nos do mal, né? Então, aí tem duas características aqui, que a primeira é pedir para que o mal não venha, né? Então, aqui até quando a gente fala mal, não é simplesmente uma tentação, mas até pode ser uma ação do próprio demônio, né, contra nós. É a gente pedir que a gente seja livre de qualquer mal que venha nos acontecer no futuro, e também, se a gente já está num mal, a gente pedir a libertação desse mal, né? Então, acontecer a libertação por parte de Deus, né? Então, concluindo, né, a oração, ela é uma capacidade uma realidade que a gente precisa ter humildade, e a gente reconhece Deus como algo que está além de nós, e a gente busca a sua misericórdia, né? Então essa que é a grande característica que a gente vai ver, né, em todas essas 7 petições, né, que a gente vai fazer na oração do Pai Nosso. Então, para a gente ir concluindo, eu acho que até para encerrar, se alguém quiser depois a gente ficar conversando, né, encerrar aqui a live, né? Então, acho que convido todos a gente rezar novamente a oração, né, do Pai Nosso agora. Vou colocar de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acho que vamos tentar fazer a oração do Pai Nosso fazer de uma maneira mais pausada, né? Para a gente tentar fazer ela de uma maneira mais introspectiva em relação àquilo que a gente tratou hoje aqui. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Continuamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqui a 2 semanas,